Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, Bom dia, desculpem o Sônia. atraso aí que eu estava com um probleminha aqui técnico. E aí, outros quesitos pode acontecer aí. Mas vamos lá, voltando aí à atividade. Na semana passada, gente, a gente deu uma introduzida na questão de função afim, introduzimos aí esse assunto, e hoje nós vamos dar continuidade. Falei de domínio e imagem, falei de como identificar uma função modular, falei em diversos aspectos aí que são interessantes, que vão servir também para as demais funções. E hoje vou dar continuidade ali em cima do nosso material, né? Material que já foi enviado aí para vocês na aula anterior. Eu só não consegui postar ainda ele no campo da aula, porque no dia lá ainda não estava disponível para mim. Mas, à medida do possível, a gente já vai postar lá no nicho da aula, para que vocês possam buscar lá o material que já foi enviado para vocês aí em tempo real na aula passada, tá? Então, enviei para vocês aí. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Uma informação de utilidade pública, gente. Peço encarecidamente para que, quando vocês enviarem dúvidas lá para o nosso portal, vocês enviem as dúvidas com algo que vocês já tenham tentado fazer. Porque o que acontece? Senão o meu chat de dúvidas ele fica resumido a fazer resolução das questões. E não é essa a intenção. A intenção é que vocês tentem fazer e vocês tragam esses pontos. Bom, professor, não entendi essa operação aqui. Eu não sei como resolver uma raiz quadrada. Então, vocês têm que trazer algo mais pontual, porque até para uma melhor gestão do tempo, entendeu, gente? Muitas vezes a minha vida também ela é bem corrida e eu não consigo ter o tempo necessário para poder fazer essa atividade de fazer uma resolução completa para vocês. Então, se vocês puderem trazer essa dúvida mais pontual de uma operação, de um detalhe, e insisto a vocês, busquem também reassistir as videoaulas, porque muito das dúvidas que vocês mandam lá tá na videoaula. Então, se vocês reassistirem ela, vai ser... Vocês, às vezes, podem sanar essa dúvida. Que eu procuro sempre trazer bem mastigadinho, assim, bem tranquilo, assim, eu não gosto de correr, né? Vocês sabem muito bem disso. E para que vocês possam tirar dúvida em tempo real na aula e também ter uma resolução completa aqui quando a gente faz. Então, fica aí a minha solicitação aí para vocês. Tá certo? Todo mundo entendeu aí o que eu falei? Só digam se sim. E aí a gente já parte para um outro... A gente pode te mandar uma foto, então, da resolução. Isso, perfeito, perfeito. E essa aí é a melhor alternativa. Ó, vocês só coloquem a questão tal da lista da aula tal, né? Porque eu sempre coloco por aula ali, né? Vocês podem observar. Então, manda a foto, ou manda a foto da resolução e da questão, ou manda só da resolução e indica ali no chat qual questão é, porque daí eu já vou observar ali e já vou pontuar para vocês, ó, daqui a pouco tu fez tudo certo e só esqueceu de um sinal, por exemplo. Então, é uma dúvida que é pontual, que quando não vem assim, eu não consigo detectar. Eu acho que vai aumentar mais, vai qualificar mais a nossa interatividade. Tá bom? Então, gente, só para a gente recapitular coisas que já vimos, né? A gente estava falando na aula de funções de uma forma mais genérica e está também falando da função afim, né? Função de primeiro grau. Ela tem aqui como uma forma básica o f de x a x mais b, tá? E aí a gente, inclusive, a gente vai passar para a perspectiva do gráfico dela para a gente poder verificar esses pontos. A gente viu os deslocamentos, né? A gente trabalhou mais com uma parte conceitual de função e hoje, de fato, a gente vai entrar com como utilizar isso aqui de uma maneira bastante efetiva. Uma das coisas que vocês têm que ter em mente é que quando a gente fala de função, e a gente sai um pouco
da seara da equação, a gente vai ter um uso, a gente vai ter um emprego, e a prova do Enem, ela dá conta disso, ela é uma prova que explora muito esse grau de dificuldade, que é o quê? A gente verificar que isso aqui traduz uma informação, né? Basicamente, a função, ela serve para processar uma informação. Então, se a gente pegar, por exemplo, um plano cartesiano, que a gente está habituado a chamar de x e y, né? A gente trabalha com as variáveis quase que sempre, na maioria dos momentos, mas a gente vai ter também outras perspectivas, como, por exemplo, se eu posso ter um plano cartesiano que ele não vem com x e y. Então, vocês têm que entender as posições. As posições, elas são relativas. Então, daqui a pouco, esse modelo pode vir assim, ó. Vou mostrar uma situação que ela é chave. Em física, vocês vão ver isso. Por exemplo, V igual a V inicial mais AT. Quem é que lembra dessa fórmula aí? MRU, né? MRUV, aliás. MRUV. É a equação horária da velocidade. Ela é uma equação horária da velocidade, é uma fórmula de física, mas, porém, todavia, contudo, é uma função. Ela é uma função. Tanto que tem livros que chamam de função horária da velocidade. Tá? Por quê? O gráfico da velocidade em função do tempo, que é isso aqui, é análogo a isso aqui. Ó. Quer ver? Onde é que estão os elementos aqui? Por coincidência, o coeficiente angular ele tem a mesma letra aqui, só que essa letra aqui ela remete à aceleração. É a mesma condição. Tá? Então, se ele for positivo, eu estou falando de um movimento acelerado, ou seja, eu tenho uma aceleração positiva, está indo para frente o negócio. E aqui, se for negativo, eu vou ter um movimento retardado, que é o quê? É quando eu estou freando o carro, por exemplo. Estou freando o carro, eu estou imprimindo uma aceleração negativa nesse modo. Tá? Então, isso aí a função nos diz. A variável, nesse caso, em questão, é o x aqui, e lá vai ser o t. Ó, a variável vai ser o t. E o b, que seria o ponto aonde corta o gráfico, o b, ele vai ser o v inicial. Ó. Olha só a relação. Ó. Então, basicamente, a física ela se ampara na matemática para poder descrever os fenômenos que acontecem. Então, por exemplo, o gráfico agora, sabendo que aqui seria o y, ou f de x, ó, a posição que vai ficar ali no nosso novo plano cartesiano vai ser o v. Ó. E a variável x, a variável t, vai ficar aqui. Ó. Então, quando vocês virem algo do tipo, vocês não se assustem. Ela é coerente, é bem coerente com relação a essa relação. Também. E se nós formos ler o gráfico, é a mesma coisa, ele é uma reta que cresce, e aqui também uma reta cresce ou decresce, né? Vai depender do tipo de fenômeno que a gente está avaliando. Deu para entender essa parte aí, gente? Sim? Não? Diga-me. Ó, o João Vitor disse que sim, a Bruna sim. Então, beleza. Então, algo bem importante para a gente fazer. Um outro detalhe que pode também surgir com relação a essa diferença de um para outro. Não tem diferença nenhuma, mas é a única diferença que eu gosto de colocar. Quando a gente fala de matemática, a gente vai considerar os reais, tá, gente? Quando eu falo dos reais, é o quê? A gente vai ter o x tanto positivo como negativo, e a gente vai ter o y tanto positivo quanto negativo. A gente vai considerar essas duas informações aqui, se a função ela assim querer. Mas aqui, quando a gente fala nesse contexto, aí sim muda. Por quê? Pergunto para vocês, ó, do 0 para cá tudo bem. Eu vou contar, sei lá, o tempo em segundos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos e assim por diante. Agora, vocês já viram em algum lugar da face da Terra eles contarem menos 1 segundo? Não, né? Não existe. Então, o tempo é uma grandeza escalar. Então, ele não vai ter essa orientação, esse valor negativo. Né? Então, a gente não vai poder considerar dessa forma. Então, quando a gente visualizar um gráfico no contexto de física, ou mesmo no contexto de matemática,
tem muitos problemas no Enem que eles trazem, botam uma função horária ali e te vira, porque é matemática, né? Não interessa se tem a ver com física, é matemática. Então, o gráfico ele vai estar só desse lado. Exemplo, eu poderia fazer um gráfico, e isso vai partir da interpretação que vocês vão fazer do exercício. Porque o enunciado, principalmente falando do Enem, ele é um enunciado bastante denso. Então, tu tem que ler algumas vezes para poder compreender, pegar uma palavra-chave, pega um número, novamente, tá? Só para finalizar, eu acho que eu suspeitei que tinha travado. Aqui, gente, esse aqui é um contexto matemático, onde esse gráfico ele aceita valores negativos, aqui não tem problema. Mas aqui, ó, como ele é um contexto interpretativo que parte para física, aí sim, ó, a gente não pode considerar um x ou um t, né, no caso, negativo, porque tempo negativo não existe. Foi a fala que eu fiz ali. Deu para entender essa parte aí, gente? Sim, confirmem se vocês estão me ouvindo, se tá rolando, se não tá rolando. Beleza. Então, gente, agora eu vou partir para uma parte mais algébrica para a gente poder ver isso aí, como montar de forma qualitativa aí um gráfico, né? A gente tem alguns aspectos a serem levados em conta, tá? Eu vou botar alguns exemplos aqui para a gente poder ampliar. Então, dá um tempo, 20 segundinhos para vocês copiarem, e aí então a gente segue o baile. Certo, gente? Então, dando segmento aí. Agora eu vou botar três exemplos. Né? Vou fazer 3 exemplos aqui, bem expositivos, de como montar o gráfico de uma maneira bem rápida, sem mistério. A gente tem algumas... Vou mostrar o que geralmente... Tem uma pergunta ali no chat. Pergunta? Deixa eu ver aqui. Eu estou com o chat aberto somente desse usuário, não estou com outro aberto ainda. Sim, vai ser com o material da semana passada, Carolina. É o material que eu enviei antecipadamente. Tá? A gente vai continuar naquele material. Inclusive, vamos fazer exercícios hoje. Tá bom? Beleza. Então, aqui, gente, partindo de um exemplo de uma função que ela é bem tranquila de se pensar, que é aqui, ó. F de x igual a x. F de x igual a x, ela vem a ser uma equação de primeiro grau incompleta, tá? Por quê? Nesse contexto, a gente teria ela completa se colocássemos o zero. Seria um x mais zero. A gente comparando uma com a outra. Então, basicamente, aqui a gente consegue interpretar, fazendo completando ela com zero, a gente consegue observar que o coeficiente angular dela aqui vale 1, tá? O A dela vale 1, e o B vale 0. Tá? Então, a gente naturalmente consegue montar o gráfico a partir dessas informações. Lógico que a gente vai ter que achar também a raiz, mas aqui a parte de raiz vai ser algo bem simples aí da gente chegar no resultado. Só um minutinho que só a gente...
Beleza. Então, aqui a gente, para montar, vai ser o seguinte. Nós vamos pegar sempre a ideia é que a gente zere o y, ó. A gente zera o y. E aí, naturalmente, só sobra y igual a zero, ou, aliás, y igual a zero. Vai ser zero igual a x, ou x igual a zero. Essa aqui é a raiz dessa minha função. Quando a gente vai para o gráfico, a gente precisa de 2 pontos base. A gente vai precisar disso aí, vamos fazer esse checklist, que isso aqui vai ajudar vocês. O ponto base, a gente tem que ter a raiz e vai ter que ter o B. Tá? Ou, traduzindo, ponto que corta Y. Então, a gente vai ter que ter esses 2 pontos aí em mãos para poder montar o gráfico de forma qualificada. Neste exemplo específico, a gente tem tanto a raiz valendo zero, né? E temos também o B valendo zero. Então, coincidentemente, eles passam no mesmo lugar. Logo, a função ela vai estar descrita desta forma aqui. Ó. Tranquilo? Ela vai estar descrita desta forma. Ela vai ser uma reta contínua que passa exatamente no ponto-chave aí, referente ao plano cartesiano. Então, passa bem na origem. Ela é a característica da f de x igual a x. Tá bom? Só um minutinho aqui, só para eu fazer um ajuste que já retorna. Tá? Podem mandar perguntas se for o caso. Voltando. Depois de problemas técnicos. Não, estava acontecendo um negócio muito louco aqui eu liguei o notebook, estava usando o mousepad, né? Só que daí eu deixei na outra sala o mouse. E aí tinha uma criança que estava mexendo no mouse. E aí mexia para lá e mexia para cá. E eu comecei, mas eu não estou mexendo nesse negócio. Começou a mexer sozinho. Eu tive que ir lá tirar da mão da criança. Crianças é isso aí, né? Entrou em coisa que até Deus duvida aqui. Tá? Mas já resolvido o problema. Tá? Vocês vão conhecer essa criança aí. Criança bem arteira. Voltando aqui. Então, a gente vai dar continuidade nessa parte. Então, a gente tem uma função contínua que tem essa característica. Posso repetir, Gabriel. A parte do gráfico, tá? A gente vai ter, nesse modelo aqui de f de x igual a x, uma reta que ela é crescente que passa pela origem. Por que ela passa pela origem? Porque a raiz da função é zero e o ponto aonde a função corta o y é zero também, porque o b vale zero. Tá? Então, a gente vai ter... Lembrando que aqui é o b, né? Eu botei zero aqui, mas é b. É o b. Então, a gente vai ter essa característica de uma reta que passa pelo ponto.
O que vai trazer variação? Ela é uma reta que é exatamente na diagonal. A gente usa chamar essa aqui, ó, eu vou dar o apelido dela, porque pode cair na prova. Ela pode ter esse nome aqui, ó. Reta ímpares. Ó, porque daí, se a gente contar como os quadrantes da ordem, seria primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tá? Se a gente vai ampliar um pouco mais essa relação quando falar de função trigonométrica. Mas é um dos apelidos dessa reta, porque ela é uma reta que passa pelo primeiro quadrante e pelo terceiro quadrante. Então, você contando no sentido anti-horário, ó, conta a partir sempre daqui, ó. Segundo, terceiro, quarto. E aí, então, ela tem esse nome. Por ser reta bissetriz. Por que ela é reta bissetriz? Uma reta bissetriz, ela corta um ângulo no meio. Ou seja, aqui, ó, ela esse gráfico passa, ele vai ser simétrico. Ou seja, ele vai deixar metade do ângulo para cá e metade do ângulo para cá. Por enquanto, essa questão de ângulo não nos interessa, mas é importante a gente já estar familiarizado com os nomes que geralmente o pessoal acaba adotando aí. Tá certo, gente? Deu para entender essa parte aí? Gabriel, consegui explicar a tua pergunta? Show de bola. Então vamos que vamos para cima deles. Então, gente, dando continuidade aqui, a gente vai ver um outro exemplo. Tá? Vou mostrar um outro exemplo. E aí a gente vai ampliar, vocês vão ver a diferença. Uma coisa que pode variar, tá? Com relação ao A, uma observação importantíssima com relação ao coeficiente A. Ó, quanto mais o A aumenta, mais inclinada é a reta. Se o A for baixando, for menor, menos inclinada vai ser a reta. Tá? O que isso quer dizer? Nesse caso, o coeficiente A vale 1. Então, quando ele vale 1, ele vai ter esse formato aqui. Ó. Ele vai ser simétrico, vai passar bem na diagonal. Se eu começar a aumentar esse valor de A, inclusive na próxima aula eu vou trazer uma outra ferramenta para nos ajudar aí, que é um programa muito interessante, vou mostrar para vocês em tempo real. A variação do gráfico é bem interessante, a gente vê os coeficientes ali e verificar como se comporta a função. Então, quando eu aumento, por exemplo, o A, que ele é 1, eu passo ele para 2, por exemplo, ele vai fazer com que essa função ela faça esse movimento assim, ó. Ela fique mais inclinada. Ou seja, se eu escrever que essa aqui é a F, eu vou fazer uma G de X agora. É análogo, tá, gente? Eu vou escrever uma G de X aqui, ó. G de X igual a 3x. Tá? Então, qual é a diferença básica dela? Ó, vai passar pelo zero igual. Tá? Só que ela vai ser mais íngreme. Ó, ela vai ter esse desenho aqui, mais ou menos. Ó, fazer pontilhado para a gente poder entender a relação. Então, essa função em vermelho vai ser a G. Então, ela é o quê? Uma reta que está no mesmo lugar, passando pelo zero, mas, porém, ó, em relação a F, ela inclinou mais para cima, pois o valor do A aumentou. Então, quanto maior o A, mais inclinada ela é. Tá certo, gente? Deu para entender essa relação? Podemos fazer o inverso. Se a gente colocar uma H de X, que ela tem um A valendo, sei lá, uma fração, no caso do formato de uma fração, 1/2,
de x, ó, pode ver que eu troquei o coeficiente. Agora o coeficiente, em vez de ser um inteiro, ele vai ser uma fração abaixo de 1. Então, isso aqui daria 0,5 se a gente dividisse. Então, a função ela acaba ficando menos inclinada. Então, ela ficaria mais ou menos neste formato aqui, ó. Ela ainda assim é uma função que ela é crescente, tá? Ela vai continuar sendo crescente pelo fato de ser um valor positivo aqui. Ela continua sendo crescente, mas ela é menos crescente pelo valor ter diminuído, certo? E quando esse valor é zero, né? E porventura, se a gente vamos botar f, g, h, vamos botar uma função, uma i de x, e ela for 0x, o que acontece quando ela é 0x? Ela não é uma função constante, que eu tinha comentado com vocês, ela é uma função constante, porque 0 vezes x é 0. Então, ela vai ser exatamente uma reta horizontal, ó, uma função horizontal que ela passa pela origem. Ó. Ela é uma função que passa pela origem, né? Essa função i seria definida dessa forma. Então, quando for 0, meu a, eu não tenho inclinação nenhuma. 1/2, um pouquinho mais de inclinação. 1, eu vou ter uma inclinação simétrica. Ela vai ser uma diagonal simétrica com os quadrantes. E quanto maior que 1, ela vai ser uma reta mais inclinada. Então, basicamente, essa é a lógica que a gente acaba analisando aí. Certo, gente? Deu para pegar essa visão? Beleza. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui no nosso chat aqui. Tudo certinho. Isso aqui depois no programa, gente, na aula que vem eu vou trazer o programa, vai ficar mais interessante ainda. Porque o programa ele tem alguns recursos, a gente pode montar GIFs. Bem interessante. A gente monta GIFs e vocês podem olhar aqueles GIFs animados ali e entender um pouco do processo. Bom, dito isso, agora a gente vai evoluir. Ó. Pode ver que eu trabalhei com um B valendo 0. Então ele corta na origem e tem essa característica aqui. Eu fui trabalhando com os coeficientes para vocês verificarem a diferença que cada gráfico pode expressar aí para a gente. Uma dica, depois eu vou trazer 2 programas, na verdade, na aula que vem, né? 2 programas que eu gosto de utilizar. Um é mais intuitivo, que é o Microsoft Mathematics, e o outro é um pouco mais... Ele é um pouquinho mais... menos intuitivo, mas não é difícil de mexer, que é o GeoGebra. Tá? Então, a gente vai trabalhar com esses programas aí para vocês verificarem. Então, já fica até como dica aí para download, se vocês quiserem dar uma futricada. Ó, o programa, o primeiro é o Matemáticas. Da Microsoft. E o outro é o GeoGebra. Tá? Então, esse aqui é bem interessante. O GeoGebra, então, é muito bom. É esse que faz os GIFs, né? Esse aqui, ele não é tão interativo, até porque eles querem que tu compre a versão paga, né? E o GeoGebra aqui, ele tem mais recurso, ele tem uma versão para estudantes, se eu não me engano. Consegue aí alguns recursos que dá para entender um pouco mais da matéria. Tá bom? Então, vou seguir e vamos colocar mais um exemplo para a gente poder trabalhar essa relação. Agora eu vou botar um exemplo de uma equação que ela é completa, tá? Então, aqui a gente trabalhou uma equação incompleta, só tinha o A, né? O AX, não tinha o B valia 0, né? Na verdade, ele tem um valor, né? E agora nós vamos colocar uma equação completa. Uma f de x igual a 2x mais 4, por exemplo. Então, a lógica de avaliação vai ser a mesma. Esses 2 itens a gente vai ter que ter a raiz e o B. O B nós já temos, tá? Isso vai nos ajudar já a saber um dos pontos a serem considerados no nosso plano cartesiano. A gente tem um espacinho aqui. Ó, então, se a gente analisar o 4, ele já é um indicativo. Então, ó, temos o 4,
que ele é o ponto aonde a função corta o eixo do y. Então, ó, podemos contar 1, 2, 3, 4 unidades. Então, eu coloquei no 4. Agora, o que falta para eu definir como é que vai ser a direção da minha reta? É achar a raiz. Então, aqui a gente vem para a perspectiva de resolver a equação, a iguala sempre a zero. Dividido por menos 4. Menos 4 dividido por 2 vai ficar x igual a menos 2. Então, com o valor que nós achamos aí para a raiz. Então, dois itens que já temos, a raiz e o ponto onde a função corta, intercepta y. Agora, o que eu vou fazer? Vamos marcar esse ponto? Vamos. Ó, menos 2, menos 1, menos 2. E agora é só tu fazer assim, ó. Se tu tem régua em casa, na prova tu não vai ter régua, né? Mas dá para fazer um esboço aqui, ó, bem criativo. É só ligar esses dois pontos. Então, ó, passei um pontilhadinho aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o meu esboço. Então, a minha função, ela tem esse comportamento, tá? Ela passa exatamente pela raiz, que é o ponto menos 2, e passa pelo ponto 4, que ela naturalmente vai interceptar o eixo do y, tá bom? Lembrando, a gente, nesse contexto aqui, ó, se a gente aumentar, quanto mais tu aumentar isso daqui, ó, mais inclinada ela é. Então vai alterar também, pode alterar aqui a relação da raiz também, isso aí é uma coisa que pode alterar, mas aí é uma relação que ela já vai sair aqui dentro do contexto do gráfico, então não precisa se preocupar muito com essas questões. Aqui a gente tem esse gráfico aí posto, e a gente pode ter também uma versão negativa, podemos ter um gráfico negativo. Vamos botar do outro lado ali, para te ganhar um pouquinho mais de espaço. Vou colocar aqui. Só apagar essa última linha aqui. Ou embaixo, que é mais fácil. Vou botar uma g de x igual a menos 3x mais 6, por exemplo. Então, aqui a gente já tem um outro contexto. Ó. Então, a primeira avaliação que a gente faz. Pega ali o P e marca. Então, vai ficar 4, 5, 6. Lá no topo vai ficar o B. Então, dá até para a gente estender um pouquinho mais esse nosso eixo. Vai ficar um pouquinho mais didático para a gente. E marcamos o 6. Nesse caso, a gente já sabe de antemão qual é o formato dessa reta. Ela vai ser uma reta decrescente, pois ela tem o A negativo. Então, ela tem que fazer esse movimento. Então, agora vamos calcular a raiz, para saber qual vai ser o ponto que ela vai interceptar. O y fica 0, vai ficar menos 3x mais 6. Logo, na sequência, a gente passa esse 6 fica no negativo. Menos 6 igual a menos 3x. E agora a gente isola, né? O x passando o menos 3 para o lado oposto. Então, vai ficar menos 6 dividido por menos 3 igual a x. E aqui, ó, gente, vai ter a divisão do valor de 6 dividido por 3, que dá 2. E a regra de sinal, naturalmente, né? Menos com menos fica mais. Então, aqui vai ser o resultado 2. Então, essa reta, ela corta no 2. Então, vamos lá. 1, 2. Positivo. E aí, a gente vai ter essa reta decrescendo, ó, fazendo esse movimento aqui. Ó. Então, teria esse formato. Então, aqui seria a função g. E isso aqui é a função f. Então, as duas aí que a gente fez o exemplo. Lembrando, gente, que não é incomum a gente encontrar problemas que eu estou utilizando o mesmo plano cartesiano, só estou dando nomes diferentes para as funções. Então, não é algo incomum a gente ter isso aqui como um contexto de exercício, por isso que eu já estou trazendo para vocês. Eu poderia fazer um plano cartesiano separado, mas nada impede a gente fazer essa relação de escrever junto no mesmo sistema de coordenadas.
Tá bom, gente? Deu para entender essa parte? Ficou alguma dúvida? Inclusive, ali no nosso material tem um passo a passo de como fazer essa relação. Uma pergunta da Bruna Marques ali. Só deixa eu ver aqui. Mas com os números negativos... Você já respondeu, professor. Que você foi fazendo e já respondeu já a pergunta. Ah, bom, então tá. Show de bola. Então, a gente já vai respondendo no fluxo. Então, gente, basicamente, falando não tem mistério. Seguindo esse passo a passo, tu monta o gráfico. Isso aqui evita aquela situação, né, que a gente tinha na escola, que tinha que fazer aquela tabelinha, o chiqueirinho aquele. Aí tu montava um chiqueirinho ali, né? Aí tinha uma coluna que tu inventava uns valores para X, aí tinha um valor para Y. Aí tu começava, sei lá, botar um -2, botar um -1, botar um 0. E aí tu ia testando esses valores na função para poder construir o gráfico ponto a ponto. Como a gente tem uma prova para fazer, né? A gente não tem tempo para fazer isso aí. Esse aqui dá mais precisão para a gente, porque a gente vai elaborando vários pontos ali no nosso gráfico e na hora de desenhar fica mais preciso. Isso é interessante, mas para a prova não. Então, para a prova a gente tem que ter 2 recursos. Acha a raiz e acha o ponto onde a função intercepta y e ponto final. Traça reto, tu já sabe o esboço do gráfico. Se a questão for de alternativas e tiverem possíveis esboços para esse gráfico, vocês vão marcar e não vai ter problema algum. Passa para a próxima questão. O que nós não podemos é perder tempo, tá? Principalmente falando do Enem, que tem pouco tempo para a gente fazer as questões. Tá bom, gente? Então, aquele tempinho maroto para vocês copiarem os últimos detalhes. E aí, seguimos agora sim, já de bate-pronto, já vamos para alguns exercícios específicos aí para a gente poder discutir sobre. Tá bom? Vamos lá, então. Partindo para um problema, né, prático e objetivo ali. Vamos para o nosso material ali, gente. A parte de questões de exercícios. Vamos fazer a número 1, que é uma questão do Enem já. Uma questão do Enem. Não é uma questão que nos vai trazer muita dor de cabeça. Mas aqui, o que a gente viu agora sobre gráfico, de entender que tem muitas vezes gráficos misturados no mesmo plano cartesiano, a gente tem essa situação aí. Então a gente vai se virar em cima desse problema. Certo? Então, só dar um espacinho aqui para a gente já poder analisar. E seguimos. Lembrando, gente, fiquem atentos às informações-chave que o enunciado traz, pois essas informações-chave, na hora de analisar o gráfico, vão ser muito importantes. Então, já adianto aí de antemão. Então, vamos ler a questão. No Brasil, há várias operadoras e planos de telefonia celular. Uma pessoa recebeu 5 propostas, A, B, C, D e E.
de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das chamadas, conforme o gráfico. Então, daí ele traz ali algumas informações aí referentes. Depois ele complementa. Essa pessoa pretende gastar exatamente R$ 30 por mês no telefone. Dos planos telefônicos apresentados, então, se ela pretende gastar R$ 30 por mês, não vai ser mais que isso, nem menos que isso. Então, a gente tem que ver no nosso gráfico, avaliar no nosso gráfico, qual das operadoras entrega, dentro desses R$ 30, o maior tempo possível, tá bom? Essa é a ideia. E aí, vamos dar uma analisada no gráfico. Eu vou dar um tempinho para vocês analisarem e aí vocês vão me dizendo de forma bem interativa aí. Analisando o gráfico, que ele tem ali, ó, o eixo que está assim, ó, o vertical, que fala do valor mensal, e o eixo na horizontal, que nos fala do tempo mensal em minutos. Então, avaliando, analisando, observando, qual das operadoras nos dá, com R$ 30, o maior número de minutos? Avaliem. Vamos ver. Letra C. Tem gente que puxou aí letra C. Vamos ver se tem mais alguém que vai trazer resposta. Mais alguém aí se arrisca? Dá uma analisadinha aí. C. Por enquanto, só uma pessoa se atirou aí. Mais alguém aí, gente? Lembrando que vocês têm que analisar a partir dos R$ 30. Então, ali a faixa dos R$ 30. Aí vocês vão verificar qual é a mais vantajosa. Deixa eu verificar aqui no chat, que tem algumas perguntas. Da Yasmin. Eu não estou achando o material aqui, Sônia, por isso eu não disse nada. Sim, no início da aula eu falei para vocês que o material ele ainda não está lá no portal, tá? Eu vou postar ele hoje, porque no dia da aula eu mandei diretamente para quem estava na aula, recebeu aqui no chat, tá? Então, peçam aí pro colega, peçam pro colega o material, se possível, tá? Então, o material que a gente está acompanhando. Mandei semana passada ele já antecipadamente para que todos tivessem, né? Mas aí, se a pessoa faltou, tem que dar aquela corrida atrás aí para ver onde é que a gente consegue. Ele não estava disponível ainda para eu postar para vocês no portal, mas eu mandei para todos aí no nosso chat. Até porque a gente não usou ele na semana passada, então acabou que ficou disponível, né? Ficou disponível ali para a gente trabalhar. Bom,
Então, gente, vamos então para a definição aí da resposta, tá? A letra C, ali, se a gente for avaliar na linha do gráfico, vai ser a melhor possibilidade aí com relação aos demais. Porque o que acontece? Se a gente analisar, por exemplo, o gráfico de A, da empresa A, ele acaba tocando os R$30, a linha dos R$30, na faixa dos 20 minutos. Pegando o gráfico da letra B, o gráfico da letra B já é mais caro do que R$30, ele já parte de R$50. Então, está fora, automaticamente já está fora. O gráfico da letra C, ele passa na faixa, né, dos 30 minutos. Então, R$30, 30 minutos. Letra D, ele parte de R$30 e vai subindo com relação ao valor. Então, 0 minutos de utilização já custam R$30. Então, também não é interessante. E a letra E, ela parte de 0 minutos, mas quando chega na faixa dos R$30, ela tem algo entre 20 minutos e 30 minutos. Ela está entre esses dois valores de tempo. Então, a alternativa que mais se adequa aí à nossa análise seria a letra C, de cachorro. Tá? Então, seria essa aí a nossa opção. Né? Marcaríamos essa alternativa aí como a resposta certa. Bom? Todo mundo conseguiu compreender essa parte aí, gente? Show de bola. Viram que o Enem não é um bicho de 7 cabeças, tá? Essa foi uma questão que caiu. Então, dá para a gente desenvolver. Sempre vai ter uma questãozinha de gráfico ali, ou uma tabela que vai ter que analisar de uma maneira mais dinâmica ali. Mas, de via de regra, são questões que elas trazem uma facilidade boa, elas são acessíveis para que a gente consiga desenvolver de uma maneira qualificada. Então, uma questão, por exemplo, na minha visão, ela é uma questão que vai ter uma pontuação alta, né? Ela vai agregar valor aí ao andamento de vocês, tá? Dentro da prova. Vocês vão ficar mais tranquilos também, né? Para as próximas. Só vou fazer aqui já a colocação do material para vocês, para aqueles que não tiveram acesso na semana passada, tá? Aí vocês já podem acessar também ali junto ao nosso portal, tá bom? Tá aí. Então, só vocês deem uma verificada ali se já está disponível para vocês. Já coloquei. Então, deem uma olhadinha ali rápida no portal de vocês, vocês têm acesso, e verifiquem se já está lá o PDF. Lembrando que o mesmo, para quem já recebeu no chat, é o mesmo PDF, tá? Então, desconsiderem, só para aqueles que realmente não tiveram acesso, tá bom? Tranquilo, então vamos dar continuidade. Vamos fazer o número 2? Vamos fazer o número 2, né? Não é aquele número 2, mas é o número 2 das questões que nós temos ali. Então, gente, aqui a gente já tem uma outra perspectiva que eu vou explicar para vocês agora, que é o quê? O contexto da função de primeiro grau referente a valores fixos e valores variáveis, tá? A gente tem que interpretar problemas, por exemplo, e identificar a partir dele como se desenha a função. Tá? Então, vou mostrar um exemplo e depois a gente vai para a questão número 2.
Vamos pegar aqui o exemplo de uma academia, né? Então, essa academia, por exemplo, ela tem uma taxa de matrícula. Ela tem uma taxa de matrícula e uma mensalidade. De R$ 80 mês. Tá? Então, a gente tem duas perspectivas. E aí o exercício vem e pede para a gente a função que descreve o custo. Então, ele pede a função que descreve o custo desta operação aí. Tá bom? Então, o que acontece? A gente vai interpretar a partir dessa relação. Aqui tem umas perguntas que surgiram a partir da outra questão ali. Para poder ir no SOR, no gabarito, A3 está a opção B. Eu vou dar uma conferida ali no gabarito se der. Vou dar uma olhadinha ali. Mais uma pergunta. SOR, no tempo de 1 hora, ele vai gastar mais de R$ 50. Isso aí, na verdade, ali ele vai gastar mais de R$ 50. Então, ali eu acho que eu até já tinha respondido que não seria a forma mais vantajosa. Explicar a 6, tá? Vamos seguir o fluxo aqui, depois a gente verifica a questão da 6, tá? Então, respondendo as perguntas aí do pessoal. Gente, então aqui como é que a gente vai transcrever isso aqui para um modelo de função? A gente tem que estar ligado que a função, em termos gerais, ela é f de x igual a x mais b. Só que cada um dos elementos que tem ali, eles têm uma função específica quando trata desse tipo de contexto interpretativo. Então, vamos lá. A gente tem que identificar qual dessas grandezas aqui varia, está ligado a uma variação de tempo, ou de unidades, ou de lugar, enfim, e qual grandeza é fixa. Por exemplo, a taxa de matrícula tu paga uma vez só. Então, a taxa de matrícula é uma grandeza que está ligada a um custo fixo, tá, gente? Ó. Paguei uma vez só, já era. Agora, a mensalidade, ela é variável. Ela varia. Ela varia de acordo com o tempo que a gente se exercita lá. A gente vai, se for fazer academia durante 3 meses, eu vou pagar 3 mensalidades. Se eu vou fazer academia durante 1 ano, eu vou pagar 12 mensalidades. Então, se a gente avaliar, quem é que está ligado ao custo fixo? Sempre o B. O B, ele sempre trata de algo que é fixo, tá, gente? O A, ele vai estar ligado a algo que varia. Ele está ligado a algo que varia. Ele não é a variável. Quem é a variável? A variável é a grandeza que faz com que esse valor varie. Então, por exemplo, o 80 está ligado à variável, mas a variável ela indica o quê? Tempo. Quantos meses eu pratico exercícios naquela academia. Então, aqui, o tempo, né? Tempo em meses vai ser a unidade relativa à variável que a gente está trabalhando. Tá certo? Então, se a gente for descrever essa função, como é que seria? A gente vai escrever ela como uma... Eu vou usar C de custo, porque ele está falando em custo, né? C de T. Vamos botar as letrinhas aqui que tem a ver com o contexto. Só troquei as letras, mas a prática é a mesma coisa. 80 vezes T mais 40. Certo? Então, olha só, analisando se o contexto está certo. T de tempo.
Tá lá, ó, tempo. 80 é algo que está ligado à variável, é o que varia de acordo com o tempo, ligado ao tempo. E o B, ou seja, o 40, ele é um custo fixo, é um custo que eu pago no momento que eu estou entrando na academia e não pago mais. Tá certo? Então, aqui só mudei a letrinha do F para C para poder ficar contextualizado com o custo, C de custo. Aí, por exemplo, vou fazer um lucro, posso usar a letra L. Entendeu? Então, é uma coisa que é facultativa, tá, gente? Então, é uma coisa mais para a gente deixar a função mais bela para os olhos de quem vê. Deu para entender essa relação aí, gente? E, inclusive, nós podemos pegar esse modelo de função, e isso aqui pode aplicar a qualquer, sei lá, o sistema lá da academia, que é implementar uma lógica onde vai contabilizando o custo, né, dessa operação para o cara que está contratando o serviço. Então, por exemplo, o cara que se ele quiser um relatório, ele já bota aqui, ó, no lugar do T ele vai colocar 3 meses, por exemplo. E aí já sai o cálculo feito ali de forma automática. Então, que nem eu falei no início da aula, função, ela é um meio para gerador de resultados. Então, esses resultados estão ligados a uma variável, estão ligados a uma outra grandeza. Então, quanto maior for o tempo em meses que eu praticar, mais alto vai ser o custo, né, que eu vou ter que arcar para essa academia. Tá bom, gente? Alguma dúvida aí? Vocês querem trazer dúvidas? Alguma colocação pertinente? Podem trazer que é de boas. Tá? Então, trazendo aí a aplicação. Vamos voltar para o contexto ali da número 2. Vamos ler a número 2 agora para a gente poder entender um pouco essa relação. Então, na número 2. A figura a seguir representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola, referente ao mês de junho de 2008. Então, a gente vai analisar o boleto, né? Tem algumas informações, tal, vencimento, data do documento, piriri, bororó, tem o valor do documento e tem ali um campo instruções. Ó. Tem as instruções, diz o seguinte, observação, no caso de pagamento em atraso, cobrar multa de R$10 mais 40 centavos por dia de atraso. Tá? Então, isso se tem observação é porque a gente vai usar, tá, gente? Então, a prova do Enem, ela não põe as coisas à toa. Tá ali porque vai ser usado. E aí, então, seguimos a leitura. Se M de X é o valor em reais da mensalidade a ser paga, em que X é o número de dias em atraso, então, aí como eu tinha comentado com vocês, ó, o que tem nas alternativas? Exatamente funções, ó, que eu escrevi aqui, estão ali nas opções da alternativa. Então, a gente tem que modelar ela, que no caso foi o que a gente fez aqui, a gente fez uma modelagem, e verificar qual delas é a mais coerente possível ali. Tá bom? Deu para entender essa relação aí, gente? Alguma dúvida com relação ao enunciado? Acho que não, né? Ficou bem claro. Professor, olha só. Nessa questão, tá, ele pede, no caso, a função do atraso, né? Mas se fosse fazer uma... E daí ele acaba juntando o valor fixo da multa com a mensalidade. Mas aí se fosse para se fazer a função só da mensalidade, o adequado seria colocar os 40 centavos vezes X, né, que seria os dias, mais o 10 entre parênteses, né? Porque daí, se não atrasa nenhum dia, vai ser só 500. Sim. Na prática, eu até nem precisaria fazer todo esse... Se eu quiser fazer, no caso, nesse caso, seria um conjunto, né? Se eu quisesse unir todos os elementos. Só que a gente tem um problema, né? Nesse caso. A gente, como ele não atrasou ainda, eu teria que ter uma função para o atraso e uma função para o não atraso. Eu não posso considerar...
Mas Pode falar. não, mas se fizesse assim, ó, botar no chat, que daí fica uma função, fica uma função caso atrase ou não. Ó, Deixa eu ver o que tu vai mandar no chat, só para poder entender a tua lógica. porque desse jeito que eu botei ali, tipo, caso tu não atrase, vai ser só mensalidade. Eu tinha pensado em fazer assim, só que aí quando eu vi que não tinha nas alternativas, eu coloquei a letra C, que era a que já estava somado daí. Sim, sim. Não, mas aí sim poderia ser colocado vezes 10 também. Aí a modelagem fica diferente. Porque o 10 também está vinculado ao dia de atraso. Então eu teria que ter uma Ah, eu outra coloquei ele variável. vezes, mas era mais. Ah, é É mais. 0,4x mais 10. Tá, beleza. Mas igual, ó, se eu botar, por exemplo, 0 dias de atraso, ele vai dar 0 vezes 0,4 e ainda vai sobrar o 10. Então vai somar a multa, né? Que seria o Assim. 10. Então tu tem que também arrumar um mecanismo para zerar o 10. E qual seria esse mecanismo para tu zerar o 10? Aí eu teria que fazer o quê? Colocar um valor, por exemplo, atrelar a variável X. Aí ficaria mais fácil a gente entrar nessa discussão depois. Tá? A gente pode, daí eu posso trazer um modelo para ti. Aí tu, enfim, manda lá no chat, a gente traz esse teu modelo, a gente discute em cima dele qual seria o mais adequado. Mas eu entendi. Uhum. Mas a tua lógica está no caminho, tá? Não te preocupe. Vi ali no chat que teve um pouco que disse que travou, mas voltou? Tá, Era tá. enquanto falava da Isso, porque eu tô função. com o chat aberto, tá, gente? Então, às vezes, quando Ó, trava, senhor, só me tira uma é dúvida proposital, tá? rapidinho. Essa função que está no quadro aí, a raiz da 2, Pode repetir novamente que deu uma cortadinha? essa função que está aí no quadro, a raiz dela dá 2? A raiz dela, vamos ver aqui. Dá 0 menos 40. Não, essa aqui não daria 2, tá? Porque daí, se a gente for fazer a raiz dela, ficaria menos 40 dividido por 80, igual a T. Então, aqui, por exemplo, se a gente simplificar aqui, eu vou cortar os zeros, né? Para dar uma simplificada. E aí eu tenho que simplificar esses valores por 4. Então, aqui no resultado, se fosse calcular a raiz, então ela ficaria 1/2. Menos 1/2, né? Ou menos 0,5, como queira chamar. Aí, se fosse montar um gráfico, né? Ficaria menos 0,5, mais ou menos aqui. 0,5. E aí o ponto de corte seria no 40. 40 aqui. Função custo em função do tempo. Aí teria que partir assim. Já pegando o gancho, já que surgiu a pergunta, olhando para esse gráfico aqui, ó, eu consigo ter algumas informações interessantes. Ó. Por exemplo, isso aqui para mim, ó, essa parte aqui, ela serve só como referencial. Mas como eu estou lidando com o tempo, e essa raiz ela não conta, pensando no mundo real, entendeu? Aqui é 0,5, menos 0,5 T. Então, esse aqui é meses, meio mês, que ele está me dizendo isso aqui. Então, não é coerente. O que é coerente? Eu interpretar essa função a partir do ponto zero, ó, da coordenada 0 meses. E se eu interpretar da coordenada 0 meses, essa função ela vai ser contínua aqui, e aí ela vai expressar o aumento, né? Então, por exemplo, eu treinei um mês. Um mês. Deixa eu só apagar aquela parte ali para ficar menos poluído para poder explicar isso. Então, se a gente estender um pouquinho mais o nosso plano aqui, qual vai ser o valor que eu vou ter que ter como resultado para um mês de treinamento? Eu vou ter que ter
1 vezes 80, que dá 80, e 80 mais 40, que vai dar o 120. Então, essa faixa aqui vai ser 120, ó, 120 reais. Ó. Aqui ele já parte do ponto 40. Vou tirar esse 40 e deixar ele aqui. Por quê? Porque é 0 meses. Tu já entrou na porta da academia e o cara te disse, bom, tem que pagar a taxa de matrícula. Então, te vira. Tu vai lá e paga os 40. Já tá devendo aqui. Aí tu vai fazer um mês. Ó, completou um mês, tu vai ter os 40 mais, mais 80, que me dá os 120. Passou mais um mês, 2 meses. Então, aqui, como é que vai ser o meu valor, a composição? 2 vezes 80, que dá 160. 160 mais 40, 200. Então, eu vou ter um custo de 200 reais. Então, se eu contabilizar o meu custo em 2 meses, ele é de 200 reais, considerando que eu já paguei 40 reais de matrícula. Tá certo, gente? E aí, o que isso aqui ajuda? Vamos pensar de um modo mais de objetivo. Vamos supor que o cara está querendo equacionar as suas contas. Para ele, vale mais a pena ele treinar mais do que treinar menos, porque ele já pagou 40. Então, quando eu treino mais, eu vou diluindo esse 40 de forma mais orgânica aí, com relação aos meses. Quanto mais eu fizer, mais eu diluo esse valor. Então, tu imagina o cara, se ele faz 2 anos de academia, ele só pagou 1,40. Então, ele vai diluir aqueles 40, ele vai sempre aparecer no cálculo, mas ele vai ser diluído em 24 meses. Tá certo, gente? Consegui explicar um pouco? Um pouco mais, né, na verdade. Eu já falei da função, já falei da interpretação da mesma. Então, que eu sou assim, né? Eu já vou puxando uma coisa da outra e a gente já vai crescendo junto. Tranquilo. Aí a Carolina entendeu. Então, vocês vão ver como é que tá o nosso tempo aqui, pra gente não passar muito. Agora, gente, vamos para a parte dessa resolução, né? A gente ficou falando desse exemplo aí. Vamos falar da resolução da questão número 2. Então, o que a gente vai reunir? Os valores que nós temos ali e aquelas informações com relação ao atraso. Lembrando que a função ela é relativa ao atraso. Tá? Então, a gente não é o contexto da função relativa ao pagamento normal. Ela é relativa ao atraso. Então, vamos lá. Pega o valor de R$500, que esse aqui é o valor que eu tenho que pagar invariavelmente, né, que é a mensalidade. A gente vai ter uma multa de R$10. Ou seja, essa multa é paga uma vez só. E a gente tem os juros. Os juros ali que vão ser de 40 centavos por dia, né? 0,40 por dia de atraso. Então, tá aí. Temos essas 3 informações. Vamos tratar elas. O que é fixo? O que é fixo, eu vou botar um F. Os 500 é fixo. A multa é fixa. E é um V de variável, que é o 40. Então, como é que vai ficar a minha função? Partindo do modelo básico lá. F de x igual a AX mais B. Então, o que vai no B é tudo que é fixo, tá? Então, no B vai tudo que é fixo. O que vai no A é tudo que varia. Então, se a gente colocar no B, vamos ter ali, vamos botar um valor de mais, vou botar um parênteses. O que é fixo? A gente tem R$500 que são fixos e mais a multa, que é paga uma vez só também, R$10. E aqui na parte variável, que a variável é x, a permanência x que foi informada, vai ter o que está ligado aos dias de atraso. Então, a unidade de medida aqui é os dias. Tá? Então, vai ser 0,4. A gente não há necessidade de botar esse zero aqui, ó, no contexto da função. E aí, a gente tem a composição da nossa m de x, ou seja, da função da multa, né?
Então tá aí. A função m de x, somando aqui a parte final, nós vamos ter aqui m de x vai ser 0,4x mais 510. Ali, se eu não me engano, ele está ao contrário, ali, né? Ele colocou nas alternativas trocado posição ali. Então, ali, trocando a posição, ficaria a letra 510, a letra C, C de casa. Letra C de casa. Deu para entender isso aí, gente? Mas ali as informações estão ali. Tá? Então, é importante que a gente consiga avaliar de uma maneira bem importante, bem qualificada aí essa relação. Vamos ver, eu acho que dá tempo de fazer mais uma aí. Né? Fazer mais uma. Deixa eu ver só uma coisa, senão vai ser interessante. Teve solicitações aí com relação à questão número 6. Não, eu deixo ela para... Vamos fazer o número 6. Vamos fazer o número 6. Já que teve solicitações, vamos para o número 6 lá. E a gente já pensa essa relação. Tá bom, gente? Então, posicionem-se aí nos seus devidos lugares. E vamos para o número 6. Para a gente poder finalizar. Começar a leitura dela. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Então, a gente tem a figura 1, a figura 2 e a figura 3. E aí a gente tem que utilizar essa lógica aí para contar. Número de canudos versus número de quadrados. Tá? Essa aí vai ser a nossa relação. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Então, vamos avaliar ali. Deixa eu fazer um esboço no quadro, a gente parte dessa interpretação aí. Lembrando, estamos fazendo a número 6, tá, gente? Número 6. Fizemos a 1 e fizemos a 2. Ó. Então, o primeiro quadrado. Segundo. Terceiro. Ali são 3. Exatamente 3. Então, vamos contabilizar aqui o que ele nos entrega, tá? Então, nesse contexto aqui, eu tenho um quadrado e 4 canudos. Aqui eu tenho 2 quadrados, mas a quantidade de canudos ela é deu ímpar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do fundo do meio. Então, deu 7 canudos. E agora, na próxima etapa, a gente vai ter quantos? 3 quadrados. E a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente vai ter 10 canudos nesse caso. 10. Tem que aqui também. 10 canudos. Tá? Então, eu fiz essa análise aí preliminar para a gente poder ter uma relação. O que tu pode fazer? Tem duas formas. Se tu analisar de uma etapa a outra, de 4 para 7 variou 3, né? E de 7 para 10 variou 3. Deu para entender essa relação? Pensando nos canudos. Tá bom? De novo. De 4
da primeira etapa, 4 viraram 7 canudos e de 7 viraram 10. Então, teve uma variação de 3. Tá? E quem é que... variação. Variação é algo que varia. Tá? Então, eu consigo verificar que a variação ela é constante, ela é de 3. A variação que está ocorrendo ali. Mas aí, olha só. Vamos botar no contexto da função, né? F de x igual a x mais b. Se o 3 for um termo que varia, vamos colocar ele aqui no lugar do A, 3. E vamos botar uma variável aqui que seria o número de quadrados, né? Número de quadrados. E vamos colocar o objeto da questão, que seria o número de canudos. Tá? Então, olha só que como nesse caso ele vai dar guru. Nesse caso aqui. Aí depois a gente vai ir para o B. Eu boto um quadrado aqui. Um quadrado. Bota um aqui. 1 vezes 3 dá 3 canudos. Mas não tem 3, tem 4 aqui. Então, o que eu tenho que fazer para ajustar? Eu vou botar mais uma unidade do lado. E olha só que interessante que vai ficar. Bota o número de quadrado. 1 quadrado. Vezes 3 dá 3. Mais 1 dá 4 canudos. Fechou a resposta. Agora vamos testar para as outras. 2 quadrados. 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 1, 7. Fechou com a resposta. Vamos testar com a terceira só para a gente tirar a prova. 3 vezes 3 canudos dá 9. Mais 1, 10. Aliás, 3 vezes 3 quadrados, mais 1, 10 canudos. Certo? Então, ali a gente marcaria a letra B de bola. B de bola. Ah, então, a pista ali foi a questão da variação. A gente tem a variação de 3 somente na alternativa B de bola. Tá? É a única possível. Então, a variação que foi a pista. Então, como é que veio aquele mais 1? Aquele mais 1 ele é a consequência, porque eu tinha que ajustar essa informação aqui. Então, para fechar com o que está aqui posto. Então, a única coisa que eu fiz é acrescentar mais uma unidade ali no B, sendo o valor fixo e me entregando o resultado final. Tá bom, gente? Deu para entender essa parte aí? Ficou alguma dúvida? Podem trazer aí. Gabriel disse que está tranquilo. A Bruna também. Yasmin também. Show de bola. É assim que é. É assim que deve ser. Certo, gente? Então, do Enem 2020, não, eu acho que ela é mais antiga, Carolina. Acho que essa questão é mais antiga que 2020. Talvez tenha aparecido uma questão parecida com essa. Não sei se ela é de 2020, não. Posso estar enganado também. Eu creio que ela é um Enem ali entre 14 e 16. Creio, mas eu posso conferir isso aí para ti. Tá? Então, gente, foi um prazer mais uma vez estar com vocês aí nessa manhã, né? De fria pra caramba, né? Tá muito frio, muito, muito, muito frio mesmo. Então, que a gente possa, na próxima semana, estar junto. Pessoal que está aí já com o seu portal que não conseguiu pegar o material, vai lá que já está lá disponível para vocês. E na semana que vem nós nos vemos, certo? Beijos e até a próxima semana. Falou. Até, professor. Tchau, Sor. Tchau, Até. Sor. Se cuidem.